Então nós vamos ver matrizes usando esse exemplo da questão 14 que diz, olha, em um jogo de batalha naval, o oceano pode ser representado por uma matriz de duas dimensões como essa que a gente está vendo aqui. Na qual cada posição de índice XY, com X representando linhas e Y representando as colunas, contém informação sobre o tipo de navio localizado nessa posição do oceano, onde um representa o couraçado, 2 representa contratorpedeiro e 3 representa uma fragata, sendo que 0 existe que não tem nenhum navio na posição. Por exemplo, no oceano representado pela matriz M abaixo, então aqui a gente vai já ter uma matriz, né? Ela já representa, essa tabela já representa uma matriz para a gente. Aqui existem 2 couraçados, que são nas posições 3, 4, 3 de linha e 4 de coluna. E depois 5, 8. 5 de linha, 8 de coluna, que é esse aqui. E assim por diante. Tem aqui os outros 2 tipos de navio também que estão aparecendo aqui nesse mapa. Então é uma espécie do mapa, né, onde o X aqui está representando as linhas e está representando uma posição, né, linhas nessa matriz geográfica aí, e as linhas também, né, representar as colunas também, onde a gente tem elementos no meio. Todos os elementos são as interseções das linhas e colunas. No nosso jogo de batalha naval, um jogador tenta acertar posições de navios no oceano, dando N palpites de posições XY. Então ele vai falar 3, 3, aí vai falar, não achou. Então, caso exista um navio em uma posição informada, ele soma pontos, conforme o tipo de navio existente. Então, quer dizer, se o navio for o 1, ele vai somar 20 pontos. Se for o 2, 30 e o 3, 10 pontos. Caso exista um navio, então ele soma um ponto de acordo com a tabela. Escreva um programa que... Então, tudo isso foi para explicar. Agora, vamos ver o que ele está pedindo. Um programa onde uma matriz M, que representa o oceano, como está aqui, é declarada no início do programa. Então, ela é declarada, ela não é solicitada pelo usuário. Nós vamos ter que copiar aquele monte de 0 e 1 ali, logo no início do programa, para fazer essa questão. O número n é digitado pelo teclado, seguido de n pares xy. Então, na hora que ele digitar o n, depois ele tem que pedir n pares. Então, o n aqui vai ser usado para delimitar um for, que lá dentro vai ficar pedindo os valores para esses pares xy. Não é necessário validar a entrada de dados, ou seja, supõe-se que o jogador só vai informar posições válidas, porque imagina que ele informa 10, 10. Aí não tem na planilha. Então, a gente não precisa preocupar com isso. Nos 2 exemplos de execução a seguir, supõe-se que o oceano é representado pela matriz M, mostrada acima. Aí digite o número de jogadas, 3. Jogada 1, aí ele pede X e pede Y, separadamente, tá vendo? Jogada 2, pede X, pede Y. Jogada 3, pede X, pede Y. E fala o total de pontos obtidos apenas. Então, a hora que ele pediu esses valores, ele vai lá e vê se tem 1, 2 ou 3 lá dentro. Se tiver, ele joga isso para a classe certa de valor, né, e vai fazendo um somatório da pontuação dele a partir dessa tabelinha. Se ele achar o número 1, ele soma mais 20. 2 mais 30 e 3 mais 10. Então, nós temos que ter um somatório também. Aqui nós temos um exemplo com 2 jogadas, onde aqui ele vai obter algum ponto. Então, quer dizer, nesse caso aqui ele nem teve ponto nenhum, porque nenhuma dessas posições aqui havia algum navio. Tá? O número de jogadas, então, ele é também solicitado no início. Nós já estamos percebendo que a gente vai ter que, dada a matriz, a gente vai ter que fazer o quê? Dado 2 posições XY, verificar se a matriz, naquela posição XY, ela tem algum valor diferente de 0. Então, é esse o programa que a gente tem que fazer. Então, primeiramente, é ter a matriz M, que é uma matriz que... Vamos ver se eu vou conseguir copiar aqui. Vai ser muito, muito difícil. Acho que não vai dar. Mas vamos tentar. Os números estão aí, mas todos desordenados. Então, eu vou fazer diferente.
Deveria ter um pause aqui, né? Ai, ai, ai. Vamos declarar a matriz da seguinte maneira. Ó, abre e fecha colchete do mesmo jeito que acontecia para vetores, só que agora a gente vai separar linhas por ponto e vírgula. A única diferença é essa. Antes a gente separava com vírgula ou espaço. Isso é a separação entre colunas. Para separar entre linhas, ponto e vírgula. Então a gente vai ver uma coisa assim, ó, 0, 3, que eu estou copiando a primeira linha lá de cima. 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, beleza. Então aqui agora, ponto e vírgula. Aí se quiser fazer na linha de baixo, só para você meio que enxergar como uma matriz, não tem problema. Parece que tem só que colocar 3 pontinhos aqui, depois a gente confirma. E aí a matriz de baixo teria também um monte de zero, aí eu já vou até copiar esse cara aqui, que a gente consegue só fazer a troca de zeros. E depois copia os outros também e faz aqui as 6 linhas. Então na segunda linha nós temos aqui nada, só tem 0. Na terceira só tem um 1 aqui na posição 4. E depois não tem mais nada. Na quarta não tem mais nada e na quinta tem 2 na posição 3, 3 na posição 5, 2 e 1. E aqui embaixo tem um 2 no início. Algo mais que eu perdi aí? Então essa aqui está sendo a planilha. A planilha não, né? Os valores dessa planilha aqui, agora já dentro da matriz do meu programa. Se aqui eu der um disp nela, ela tem que aparecer lá para mim. É M maiúsculo. Vamos ver se está funcionando. Vou rodar o programa. Aqui mesmo. Tá aqui, ó, ele deu disp já. Inclusive esse disp ele até dá uma formatadinha, né? Ele já pula para a linha de baixo aqui para mostrar a próxima linha e assim por diante. Então a planilha está lá, fiz a entrada de dados da planilha. Tem outras formas de fazer a entrada de dados da planilha, porque aqui não foi a entrada do usuário, foi no próprio código. Nós declaramos a matriz, assim como aquele outro programa sobre vetores também tinha declarado os vetores países e CO2. Né? Aqui nós também declaramos uma matriz, mas depois a gente vai ver como que entra manualmente com esses valores. Aí nós precisamos agora verificar o número de jogadas. Então, N, input, entre com número de jogadas. Esse é o N. O for vai ser feito... Vou aumentar essa telinha aqui. O for vai ser feito com o i variando de 1 até N, porque toda hora ele vai ter que dar um input do xy. Então, x é igual input de entre com coordenada x, 2 pontos. Aí, mesma coisa para y. Então, agora a coordenada y já tem os valores xy. O que ele quer saber? Se o M, a matriz M, nas posições x, porque x representa linha, y, é isso mesmo? Vamos conferir aqui, ó. O x representa linha, o que ele pede de x, coordenada x, representa a linha e o y representa a coluna. Então, o M de xy, porque sempre aqui o primeiro valor já é da linha da matriz, sempre primeiro da linha e depois da coluna. Então, eu quero saber se aquele palpite XY do usuário, se ele é diferente de zero, por exemplo. Vamos fazer, tem outras maneiras de fazer, mas poderia já perguntar, ele é igual a 1, se ele é igual a 2, mas deixa eu ver primeiro se ele é diferente de zero. Se ele for diferente de zero, eu quero saber se o M de XY
ele é igual a 1. E aí, se for o soma, que não existe ainda, vai ser igual ao soma mais qual o valor que é se ele for igual a 1? 20 pontos. Então, mais 20. E aí o soma, deixa eu inicializar ele aqui fora do for, começando em 0. Aí, se não se, então else if o m de ij for igual a 2, então soma igual a soma mais, no caso de 2 é 30, não é? Else, posso usar um else ou preciso de um else if? Como ele falou que sempre vão ser valores chutados aqui que serão válidos, posições válidas, mas a posição sempre será válida. Mas se ele entrar aqui, ele já não é 0, então se ele não é 1, não é 2, ele só pode ser 3, que é o que a gente sabe disso pela informação que tem no exercício, então aqui já pode ser um else. Soma igual ao soma mais 10, que é o valor da coordenada do navio, né, número 3. Aqui, ó, pela tabela, o 3 recebe 10. Então, se ele vier no else, é porque ele é o 3. Porque ele não foi o 0, não foi vazio, não é que não tinha navio lá. E ele já não foi 1, já não foi 2. Então, ele só poderia ser o 3. Aqui eu estou fechando o if, o if mais interno e agora o mais externo. Bem, depois que eu fiz isso, já tenho os valores finais da soma. E aí, para aquela... Mas na verdade, aí ele somou mais um valor à soma, né? Aí ele vai rodar, pedir novos valores de coordenada. Esse for vai rodar, vou terminar esse for. Terminou o for, ele vai ter entrado aqui, pode ter entrado aqui algumas vezes. Pode ter feito isso, depois mais isso, mais isso. Ele teria tido 20 pontos, depois ganhou mais 30, ficou com 50, depois ganhou mais 10, ficou com 60. A variável soma, então sairia com o valor 60. E é isso que eu tenho que saber para imprimir o que ele quer aqui, olha, pontuação obtida, tantos pontos. Vamos colocar o printf agora no final. Aqui, %g pontos, onde esse %g é o soma. E já também uma quebra de linha. Vamos rodar então? Vamos pegar os valores aqui que ele está sugerindo. Jogada 1, jogada 1, 4, 2 e 6, 8. 3 jogadas. 1, 4, 2, 6, 8. 0 pontos porque nenhum dessas coordenadas aí tinha alguma pontuação, algum navio. Aí rodando de novo, número de jogadas, vamos ver a outra possibilidade, olha. Agora vão ser 2 jogadas. E as coordenadas 2, 6 e 5, 6. Então, 2, 6 e 5, 6. Pontuação obtida, 30 pontos. Então, ele parece estar checando bem, né? Não é porque a gente fez para 2 casos que necessariamente ele vai fazer para todos, né? Mas aqui já deu para a gente ter uma ideia de que parece que está funcionando tudo bem. Lembrando o seguinte, nós usamos esse exemplo para começar a falar de matrizes. Mas esse exemplo não fez com que a gente percorresse a matriz completa. Nós não fizemos um for dentro do outro para percorrer a matriz. Por quê? Porque ele não está pedindo para eu, por exemplo, somar esses valores aqui. Se ele tivesse, eu teria que percorrer a matriz inteira. Então, imagina assim, ó, quantos navios estão aí no seu espaço geográfico. Então, vamos fazer esse adicional. Então, olha... adicional, some toda a pontuação disponível no campo. Vamos chamar assim. Então, eu quero somar tudo. Eu vou aqui embaixo fazer um outro for. Então, eu vou zerar o soma. Eu já usei, já imprimi ele. Vou colocar ele como 0. Podia usar outra variável, mas vou colocar uma mesma variável soma. E aí nós vamos ter que fazer um for com o i variando de 1 até a quantidade de linhas, e lá dentro um for com o j, uma outra variável, variando de 1 até o número de colunas. É esse o ponto. Então, i começando em 1 até o... tá, mas agora nós temos que aprender como que tira o número de linhas e de colunas.
Para a gente saber o número de linhas e de colunas da matriz, então tudo bem, aqui a gente já sabe, eu vou passar direto. Vou ensinar isso aí no próximo. Então aqui a gente já sabe que é fixo, é só para essa matriz. Então são 6 linhas e 8 colunas. Então aqui vai de 1 até 6. E o for mais interno, que é do J, variando de 1 até 8, é o número de colunas que esse J vai representar, né? A posição de coluna que ele quer dizer. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa comparação aqui, ó. Se o m de xy for diferente de 0, o que ele vai fazer? Verificar se ele é igual a 1, se for, faz o soma igual a soma mais 20. Se for igual a 2, é mais 30. Se não, é porque só pode ser 3 e é mais 10. Então, isso vai acontecer e vai mudando aqui a variável soma. Qual que é a diferença da parte de cima ali com a parte de baixo, então? É que a parte de baixo pede valores dentro do for, que é o número de jogadas, e para cada jogada ele vai lá ver se aquela posição específica da matriz contém um valor 2, 3 ou 1. Se tiver, soma mais uma pontuação. Aí ele tem uma próxima jogada e fica fazendo isso, ó, n jogadas. Aqui eu estou para cada linha, para cada coluna, verificando se o m de xy, que não é xy mais, hein? Olha a falha aqui. Agora é ij. Meu xy não existe aqui mais. Aqui é ij, sempre. Tá? Porque eu quero saber, para esse valor de i que ele começar, ele vai rodar todos os valores de j e vai verificar, então, o m de índice 1, 1, depois 1, 2, depois 1, 3, depois 1, 4, 1, 5, até 1, 8. Depois ele sai desse for, volta para o i, muda o i, passa de 1 para 2 e faz 2, 1, 2, 2, 2, 3, ou seja, ele está na próxima linha, variando as colunas. Então, o primeiro for fixa a linha. O for mais interno fixa a coluna. Ele roda e depois volta nesse for mais interno, muda o valor de j, passa para o novo valor e faz isso até chegar no valor 8. Ou seja, ele parou numa linha, com o i aqui parando em 1, por exemplo, depois vai parar na 2, na 3, na 4, e lá dentro ele vai variar todos os valores de j de 1 até 8, para ele pegar m de ij e aí conseguir ler toda a matriz. Ele leu todos os elementos da matriz. Faltando aqui colocar ij. Então agora acredito que já esteja pronto. Opa, muito bem, falta um end aqui. Já podemos imprimir aqui a pontuação obtida, não obtida, mas pontuação disponível, por exemplo. Tá? Que é a mesma variável soma, mas que eu usei ela, eu reciclei ela, né? Eu estava usando ela antes, aí aqui eu usei ela, usei o i também, mas como elas já não são mais necessárias, eu reciclei, reusei elas aqui embaixo, nem a reciclar, reusei elas aqui embaixo. Então vamos lá ver se ele consegue me dar essas informações aí. Número de jogada, vou colocar uma só, que é da parte da coordenada a gente já tinha testado. 4, 5, pontuação obtida, 0. Qual a pontuação disponível? 150 pontos. 150 a gente pode fazer a conta lá. Aqui vale 10, né? Não, deve estar certo, né, gente? Depois vocês conferem. Então, vamos finalizando aqui essa primeira parte de matrizes.